Ouvindo a advertência do outono. Bem-vindo ao Estações da Vida, a nossa websérie aqui da comunidade. E a gente fala sobre estações da vida, mas não é para a gente falar de agricultura aqui não, tá bom? A gente está falando de vida, nossa vida pessoal, familiar, de trabalho, de igreja, tudo. A gente pega as estações da vida e faz paralelo com o que a gente pode estar vivendo ou vai viver. Legal? A gente vai falar então de outono e o aviso que ele traz. Por isso eu disse ouvindo a advertência do outono. O outono é uma estação de transição, que nem a primavera, mas o outono faz a transição de uma estação bem legal, com muita coisa acontecendo, para uma estação que é mais fechada, principalmente no hemisfério norte. Você tem muito disso, né? Muito fechado, neve, as pessoas quietinhas, as plantas mostram pra gente que elas não estão muito afim de muita coisa, tá lá, sem fruto, sem nada. E é isso, então o outono vai trazendo essa transição para fases, para épocas mais difíceis. Pensa na vida, pensa em coisas que a gente vai viver ainda que são difíceis. A gente tem então momentos antes, fases da nossa vida que já podem ir preparando a gente para isso que vai chegar, tá? Então vamos ouvir a advertência, não do outono, mas de Deus mostrando através do outono, por exemplo, como a gente pode se preparar para fases difíceis da vida. Então, deixa eu só falar aqui para você bem rápido como é que é o outono. O outono é uma estação de transição, é uma estação que tem, por incrível que pareça, uma colheita muito grande que está vindo lá da primavera e do verão. No outono ainda está colhendo muito, mas ela começa, as plantas, por exemplo, começam a poupar energia para a fase mais difícil que elas vão encontrar. Então não se rega muito, por exemplo, uma planta no outono, porque ela está funcionando bem devagarzinho, poupando energia para a época mais difícil. O outono então prepara para a época difícil, é aquela época do ano que já está avisando para a gente, vai esfriar, já está avisando para a gente, vai ficar mais escuro, tá? Então vão ter momentos que a gente não vai sentir tanto calor, às vezes humano, às vezes o calor na vida mesmo, e momentos que a gente não vai estar enxergando tão bem, que é lá no inverno, mas a gente já vai tendo avisos na vida desde já, tá bom? O que vamos falar aqui então? Sobre, reconhecer esses avisos que Deus vai nos dando. 2, cuidar do nosso coração enquanto isso vai acontecendo, enquanto a gente vai tendo essas transições. E 3, como viver a vida, né? Cultivar a vida nesse momento também, não ficar parado, estacionado, só esperando algo ruim acontecer. Não, viver a vida e viver bem. Legal? Então, reconhecer os avisos aí que Deus vai nos dando de tempos difíceis. Lembra de José no Egito? Lembra que ele teve sonhos que iam alertando sobre o futuro e tempos bem difíceis? Então, ele teve sonho e aí Deus explicou, mostrou para ele o que significava. Tempos difíceis virão. Então, vocês vão passar por tempo de muita coisa boa, mas depois vai vir muita coisa difícil. E aí, por causa disso, José reconheceu o aviso e ajudou com que o Egito se preparasse. Foi guardando coisas, né? Não gastou tudo, foi guardando um pouquinho, para que na época difícil eles tivessem como não viver uma tragédia, mas sim ir administrando aquilo que eles já tinham guardado para o tempo difícil. Eu sei que você não é José, nem eu sou, pouquíssimos talvez tenham esse dom aí de Deus, pouquíssimos, mas Deus nos dá sabedoria, Ele mostra para a gente através da própria natureza e vai dando sabedoria pela palavra dEle para a gente se preparando para coisas que virão. Então, a gente pode ir reconhecendo coisas que vão acontecer. Veja Provérbios, por exemplo, capítulo 20, verso 4. Preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. No capítulo 22 de Provérbios, verso 13, diz assim: o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. É meio cômico, mas é para mostrar que a gente consegue ver coisas difíceis vindo, mas às vezes a gente não se prepara ou não tem muita força para fazer alguma coisa. Então Deus dá sabedoria para a gente. Eu posso reconhecer esses avisos como? Bom, a minha idade, meu físico, eu consigo perceber que agora com 39 anos eu não tenho o mesmo físico ou força, ou não me regenero tão bem quanto quando eu era criança ou adolescente. Então eu já começo a olhar para frente e falar, bom, tenho que me preparar para o futuro.
Então as dores vão avisando a gente sobre tempos difíceis. A idade, a nossa idade também, e o dinheiro, o trabalho, vocação, a gente vai começando a perceber que, bom, eu não vou ter esse dinheiro para sempre. Esse trabalho aqui que está dando tão certo, pode ser que eu não tenha amanhã, pode ser que alguma coisa aconteça amanhã. Então eu começo a olhar para frente, reconhecer esse aviso e talvez me preparar para um futuro, ou é bem bom que se prepare para um futuro pensando em dinheiro também. A família, então as famílias que têm seus filhos pequenininhos vão vendo os filhos crescendo e falam, nossa, mas parecia que foi ontem que eu estava pegando no colo. Então a vida está avisando, né? Deus está avisando, ó, as coisas vão acontecendo. Então se preparar também para um futuro que talvez seja difícil se você não se preparar, que é de enviar os filhos para o mundo e você ou o casal ficar só os dois, certo? Mas a gente vai reconhecendo esses avisos. Tantas coisas também no reino de Deus, nossos dons, talentos, ministérios, às vezes a gente vai percebendo que a nossa influência não chega tão longe quanto antes, ou muitos ministérios que bombavam antes não estão tão assim agora. Pode ser que venham tempos mais difíceis e a gente vai se preparando para isso, certo? Então, reconhecendo os avisos, a gente pede sabedoria para Deus. 2, cuidar do nosso coração enquanto isso acontece, porque eu posso ficar ou vivendo a vida irresponsavelmente, achando que vai estar tudo bem como está agora sempre, como o filho pródigo lá no Lucas 15, ele gasta os bens do pai irresponsavelmente. Então ele só fica gastando. Então eu posso viver assim, e aí eu não estou cuidando do meu coração, só estou vivendo a vida sem pensar em nada. Ou eu posso viver a vida sempre esperando a tragédia e sempre ressentido, sempre ansioso, sempre para baixo, sabe? Não é nenhum desses dois extremos que Deus quer. Ele quer que o nosso coração alcance sabedoria, é mais do que ficar só gastando, é muito mais do que só ficar parado esperando. Então, cuidado com o coração nesses momentos que as coisas estão mudando, certo? Então, que Deus mostre para a gente que não fica do mesmo jeito sempre e que está tudo bem e que também Ele não deixa a gente ficar para baixo lá sem fazer nada. Então, cuidar do coração nesses momentos. Beleza? 3, cultivando então cultivando a nossa vida nessa transição. E é uma transição que vai para o difícil. É difícil cultivar a vida nesse momento, né? Então, a primeira dica aí é não força a barra. As coisas não estão acontecendo tão bem quanto antes. Não fica forçando a barra querendo que a família seja do mesmo jeito que sempre foi, ou que os amigos sejam daquele mesmo que sempre foi, ou que o trabalho seja do mesmo jeito, o dinheiro, o fruto do seu empreendimento seja do mesmo jeito que foi. Entenda o momento e aproveite o que tem de bom nessa fase e vá se preparando para outras épocas. É melhor assim do que a gente ficar sempre estranhando as coisas. Então aproveite o que tem de bom e encare o que está mudando. Mas só um adendo aqui, talvez para algumas situações, para uns a coisa vai estar ficando difícil e para outros mais legal. Pensa talvez assim na família, que não vai ter mais os filhos em casa. Então talvez os pais estejam se preparando para o inverno, né, para a dificuldade de ter a casa vazia, tem que lidar com isso. Nossa, mas tem pouca gente aqui, né? Antes tinha um monte de gente correndo para lá e para cá e agora só os dois. Mas pode ser que o inverno de um seja a primavera de outro, e os filhos se aventurando na vida deles de adultos, ok? Então, cultivando a vida nessa transição também é isso, é aproveitar o que tem de bom sem forçar a ser o que sempre foi. Aproveita o que tem de bom e vai encarando o que está para mudar, tá bom? Poupe, então não gaste tudo. Tenha planejamento para o futuro, isso vale para dinheiro, mas isso vale para tantas coisas também. Vai se planejando para coisas do futuro, projetos, habilidades, desenvolva novas habilidades para tempos mais difíceis. E, por fim, não só se prepare, mas prepare os seus filhos para essa época, prepare os seus discípulos. Para quem é cristão, está entendendo esse papo de um jeito assim mais espiritual, prepare os seus discípulos também para tempos difíceis, para que quando chegar, eles não fiquem desesperados ou, enfim,
eles possam entender o que Deus está fazendo naquele momento, entender a essência do que Deus tem para eles. É o que Paulo faz com Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 3, 1. Ele prepara para tempos difíceis e fala: Timóteo, saiba que nos últimos dias virão tempos terríveis. E aí ele diz o tipo de tempo que vem. Pessoas serão assim, 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 assado. Mas ele também fala no 4:2, Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, faça isso, aquilo, outro, porque os tempos serão difíceis, mas faça o essencial. Então, são esses conselhos que a gente tem aqui para você aproveitar o tempo de transição, se preparar, aproveitar as coisas de bom ainda que está acontecendo, mas se preparar para tempos difíceis e preparar os seus também. A gente se vê por aí, mas não esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Até mais.